E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e hoje um resumidinho sobre o AI-5. Bora lá! Bom, no dia 13 de dezembro de 1968 foi decretado, foi publicado, vamos dizer assim, o Ato Institucional número 5, que é o ato que coloca a gente num dos períodos mais horríveis da nossa história. A partir daquele momento, não há dúvidas de que vivíamos numa ditadura. Adotado esse caminho, o que nós estamos com uma aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de 1967, instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. E hoje eu vou fazer um resumidinho, tentar ser o mais compacto possível para você saber o mínimo sobre o que foi o AI-5, para quando algum imbecil falar novamente sobre o AI-5. Não se assustem se alguém então pedir o AI-5. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5. Você entender de fato o que ele estava falando, mas o que eram os atos institucionais? Atos institucionais, daí o AI, eram normas, decretos que se colocavam acima da Constituição. A gente poderia chamar até de atos inconstitucionais, porque eles não estavam previstos na Constituição. Basicamente é o seguinte: tem as regras do futebol. Eu gosto muito de sempre fazer analogia com o futebol, achei mais fácil a gente entender. Imagine que um dos times começa a criar regras novas durante o jogo, que não estavam previstas. É basicamente isso, tá? Aí o golpe foi dado na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril, o que quer dizer que foi no dia 1º de abril. E o ato institucional número 1 é de 9 de abril, que é o que inaugura a ditadura. E ele já traz umas paradas bem loucas aqui, que dava o poder para o presidente alterar a Constituição, caçava leis legislativas, demitia ou colocava em aposentadoria compulsória qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. Perceba muito isso, eles sempre vão tentar colocar que um ataque ao governo é um ataque à segurança do país, quando na verdade é apenas um ataque à ditadura. AI-2. No dia 27 de outubro de 65, então mais de um ano depois do ato número 1, o ato institucional número 2, que é o que estabelece a eleição indireta para presidente. Então, eles assumem o poder meio que com a promessa ou com a esperança de quem os apoiou, de que eles fariam a eleição de 65 já com normalidade, tendo caçado os políticos que eles consideravam corruptos. E aí os militares entram, não vamos fazer não vai ter eleição direta para presidente, vai ser uma eleição indireta, e também eles dissolvem todos os partidos políticos. Eles estabelecem apenas dois: o Arena, que é a Aliança Nacional Renovadora. Não, mano, você falou o contrário, é a Aliança Renovadora Nacional. Puta merda. Que era dos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição controlada, Flamengo e Palmeiras. E o Jorge Jesus, ele não vai só escalar o time dele, o Arena, como ele também vai escalar o time adversário. Então, o Jorge Jesus, obviamente, vai retirar os melhores jogadores do Palmeiras, não vai deixar eles entrar em campo e vai colocar em campo aqueles que ele considera os mais fáceis de vencer. Foi isso que a ditadura fez aqui. Ele caçou os políticos que eram mais ferrenhos na oposição à ditadura e meio que formou esse partido que era uma oposição controlada ao regime. Aumentou o número de juízes do STF de 11 para 16, quer dizer, colocou 5 juízes que eram a favor da ditadura. Então eles vão começando a mudar as instituições para que as instituições passem a apoiá-los e eles não tenham que quebrar a institucionalidade. AI-3. O que acontece
lá em 65. As eleições para governadores, senadores e tal, elas não foram indiretas, elas foram diretas, o que fez com que a Arena tivesse algumas derrotas que eles não esperavam. Então eles vêm com o ato institucional número 3, que é o que estabelece que governadores e vices também seriam eleitos indiretamente. E também, no dia 12 de outubro, 6 deputados do MDB foram cassados, e isso permitiu que a Arena elegesse 17 governadores e fosse maioria no Congresso. Então vamos voltar lá para Flamengo e Palmeiras. Jorge Jesus escalou o Palmeiras como ele queria, e ainda assim, sei lá, por algum motivo, o Palmeiras fez um gol. Então ele anula o gol que o Palmeiras fez e expulsa quem fez o gol. Aí, 4. E aí, o ato institucional número 4, de 7 de dezembro de 66, então fez aniversário também recentemente, foi a Constituição de 67, que substituía a Constituição de 46. A partir daí, a gente poderia imaginar que os militares parariam de fazer os atos institucionais, mas não foi o que aconteceu. Mesmo o livrinho de regras que eles fizeram, eles não seguiram, o que foi surpresa para absolutamente ninguém. Ele já ia atrapalhar a câmera. Agora, a partir disso, a gente vai ter uma intensificação muito grande dos protestos. A oposição à ditadura vai ficando cada vez maior, e no ano de 68 tem a passeata dos 100 mil, que aconteceu no Rio, por conta da morte de um estudante, que foi morto pela PM durante um protesto. E esse ano de 68, ele é bem emblemático de um ano em que a ditadura passa a ser mais contestada, não só nas ruas, mas também no Congresso. Bom, o que começa a acontecer é que grupos, que apoiavam a ditadura passam a fazer atos terroristas para culpar grupos de esquerda para que a ditadura ficasse mais repressiva. Então, o grupo mais famoso é desse cara aqui, o Adelino Félix. Errou! Nossa, mano, errou de novo. É Aladino Félix. Mesmo lendo, tu errou, caralho. Que era ligado, aos militares, e que ele, promoveu essa caralhada de atos terroristas. Furtaram dinamites do 2º Exército, colocaram uma bomba no prédio do DOPS, no QG da Força Pública, na Praça do Prestes, toda na região central de São Paulo. Explodiu uma bomba na Bovespa, no Oleoduto de Jutinga, prédios onde funcionavam setores de alistamento da PM, portilhões de trilhos davam acesso a estradas de ferro. Aqui está o destroço de uma desses terroristas, na frente do DOPS, feito por grupos de direita. Hoje a gente sabe disso. Não que grupos de esquerda não fizessem, O mais famoso é esse ataque aqui com carro-bomba na frente do quartel-general, ali na região do Ibirapuera, perto ali da Assembleia Legislativa de São Paulo, que morreu o soldado Mário Kozel, que é esse rapaz aqui, um rapaz muito novo, infelizmente ele faleceu. Mas havia, os atos terroristas, eles começaram com os grupos que apoiavam a ditadura para que a ditadura ficasse mais repressiva, e os grupos de esquerda começaram também a ter atos terroristas contra a ditadura. E aí a gente vai ter o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que vocês vão ver e ouvir uma parte agora. Todos reconhecem, ou dizem reconhecer, que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa por parte das mulheres parlamentares da Arena, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Que cada um boicote esse desfile. Recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Obviamente, os militares tentaram caçar o Márcio por conta desse discurso, e o Congresso recusou aceitar essas exigências e não abriu o processo de cassação do cara, o que fez com que os militares, em resposta a isso, fizessem o ato institucional número 5. AI-5. Então, o AI-5 ele concedia ao presidente poder de cassar mandatos, intervir em estados e municípios, suspender direitos políticos de qualquer pessoa, decretar recesso do Congresso por tempo determinado e assumir o presidente, o executivo, as funções legislativo, suspender o habeas corpus para crimes políticos. Por consequência, jornais oposicionistas ao regime militar foram censurados, livros, obras consideradas subversivas foram retiradas de circulação. Ele previa como duração 180 dias, 6 meses, porém ele se estendeu por 10 anos, praticamente,
E aí a gente vai entrar num momento mais recrudescido da ditadura. Durante o período da ditadura, 434 pessoas mortas ou desaparecidas, sem cortar as indígenas. Aqui é bem complicado saber o número exato de pessoas, porque muitas desapareceram, não acharam ossadas, etc. No caso dos indígenas, 8.341 indígenas foram mortos pelas forças de repressão da ditadura. Eles não conseguem estabelecer exatamente quantos morreram nesse período. Esse aqui é os que tem certeza. 4.811 representantes eleitos pelo povo tiveram seus mandatos cassados durante esse período. 6.591 militares foram perseguidos durante a ditadura, né? Vocês podem dar uma olhada no meu vídeo sobre Jango, eu falo um pouco sobre isso, né? Sobre os militares que participaram da campanha da legalidade. E segundo o levantamento da Human Rights Watch, cerca de 20 mil pessoas foram torturadas durante a ditadura militar, o que é muita gente. E as torturas eram essas aqui. Eu não vou falar de todas elas para o vídeo não ficar tão extenso aqui, mas colocar animais dentro das pessoas, né? Boca, nariz, ânus, vagina, colocar insetos e pequenos animais como ratos, sim, ratos na vagina, choques, diversos tipos, tem várias mucosas do corpo dentro da boca, nos órgãos genitais, no ânus, na orelha, etc, etc. Pau de arara, né? Pendurava a pessoa de ponta cabeça e colocava água, né, um tipo de afogamento, além de bater bastante e tal. E os militares fizeram isso em troco de quê? Bom, a dívida externa no Brasil explodiu, passou de 5,98 bilhões para 104 bilhões durante o período da ditadura. O salário mínimo real, ele reduziu, ele estava em R$1.000 e poucos, né, em valores reais, descontada aí a inflação e etc, e caiu muito até o fim da ditadura, quando ele estava equivalente aí a R$700 mais ou menos, por conta, né, da recessão dos anos 80, nessa década perdida, por conta das cagadas econômicas da ditadura. A concentração de renda, vocês podem ver que ela, nesse período democrático, né, de 46 a 64, ela tinha diminuído, e a partir da ditadura você vê que ela volta a subir. A inflação também, ela parte de 93 ao ano até quando eles entregaram em 1985 a 231% ao ano. A taxa de homicídios, que é uma das coisas que sempre falam sobre a ditadura, que no período da ditadura havia segurança. Bom, vocês podem ver que a taxa de homicídio durante a ditadura ela sobe, principalmente a partir da década de 80, quando começou a ter bastante justiceiros que eram tolerados e às vezes até incentivados pela ditadura. Então ela pega ali com 6 por 100 mil habitantes e entrega com 36. A taxa de homicídios subiu muito e a gente está voltando, né, a ter uma taxa de homicídios baixa graças à democracia. Então, o AI-5, como vocês viram, foi o que inaugurou esse período, que foi um período terrível para a nossa história, como eu disse, um dos mais terríveis da nossa história. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer e nem relativizar esse período. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um grande abraço!